ajudando. Então, Receitas para Ser Feliz é um canal que traz muita coisa sobre essa transição do mundo, sobre esse momento aí que a gente precisa fazer uma ponte e atravessar um novo mundo que está chegando e que 2020 mostrou pra gente que é para agora. Então, a gente tem assuntos como inovação do trabalho, que é o assunto que a gente está trazendo hoje, tem também cuidar de si e do outro, transição e nova era, arte e cultura, faça você mesmo. É um canal bem amplo e hoje a gente está trazendo aqui a querida Tiane Martins, que eu vou convidar para entrar agora, e a gente vai conversar sobre os líderes desse novo tempo, como é que são os líderes desse novo mundo. Tiane está entrando, ela está entrando através da Cuidadoria, que é a empresa dela, que ela... Olá, querida, tudo bem? Olá, Deise. Olá, pessoal. Que bom ter você aqui, Tiane. Bem-vinda. Obrigada. Eu também estou feliz, super feliz de estar aqui, né? Eu adoro... eu e a Deise somos amigas e a gente estuda juntos muita coisa em comum, né? Então, é Muita. muito gostoso estar junto nessa iniciativa do Receitas para Ser Feliz. Muitos desejos em comum, muitas histórias em comum, Muitas. inclusive eu ia contar agora aqui, quando você entrou, que eu vi o nascimento da empresa, né, da Cuidadoria, eu estava junto, a gente se conheceu no curso da Fluxonomia, e eu vi nascer, né, essa iniciativa tão linda, que aí agora já tem mais de 5 anos, né, Tiane, que é a Sim, Cuidadoria. sim. A gente começou, né, junto com a Fluxonomia no curso. E é tão legal, né, lembrar disso, né, que tem uma rede tão legal, assim, que apoiou e apoia a gente até hoje, né, que a gente vem se apoiando, né, ao longo do tempo nessas construções, sejam dos nossos projetos, das nossas empresas, né, Sim. então é uma alegria mesmo. É uma alegria, muitas histórias junto, e eu queria te convidar a se apresentar, então, um pouquinho antes da gente entrar no assunto de hoje. A gente vai falar bastante desses líderes do novo tempo, mas primeiro se apresenta, então. Eu comecei a te apresentar, mas conta do teu background aí, de tudo porque são muitos conhecimentos de várias áreas para poder falar sobre o assunto. É muito lastro que você tem. Conta um Obrigada, pouquinho. Deise. Então, bom, me apresentando, né, assim, eu venho, na verdade, de uma experiência bem grande, assim, corporativa mesmo, né? Eu trabalhei por 16 anos na área de comunicação e marketing, mas sempre tinha, né, aquela voz ali atrás, né, que me dizia assim, que me levava a certos interesses, né, em especial a parte de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, eu sempre gostei muito disso, então sempre estudei isso desde adolescente e tal. E aí, nessa carreira corporativa, também a parte de comunicação e marketing era uma coisa que eu gostava muito, né? Eu sempre me identifiquei com isso. Eram coisas, né? Eu nunca fui assim infeliz no trabalho, né? Muita gente conta aquelas histórias, né? De nossa, eu trabalhava e era num lugar horrível, ou então eu não via sentido naquilo que eu estava fazendo. Não, eu gostava, eu sempre gostei muito do que eu fazia. É claro que tinha questionamentos que eram profundos ali em relação a determinadas práticas nas organizações, questões ligadas a como cuidar dos colaboradores, a responsabilidade ambiental, responsabilidade social, tudo isso tinha uma coisa que me mexia muito comigo, né? Apesar de eu gostar bastante, né? Mas depois de um tempo, né, muitos desses questionamentos começaram a ficar grandes e também conforme eu fui alcançando uma certa experiência na minha área, eu comecei a querer algo novo, né? E aí foi onde Uhum. esse outro lado começou a aparecer mais, falar, poxa, talvez tenha coisas aí. E foi muito legal também, porque foi um processo de autodescoberta, né? Como empreendedora, né? Eu nunca me vi como uma empreendedora e, né? Como uma pessoa que à frente de uma organização, e as coisas foram emergindo e como que eu falei, nossa, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo, isso, né, foi montando, vamos dizer assim, esse novo repertório, né, estudando, e aí até que num determinado momento eu realmente decidi fazer uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano. Nisso eu já tinha feito vários cursos, já tinha me testado em várias coisas, e iniciar, né, a cuidadoria com esse olhar
que é um olhar diferente, né, para as organizações que levam em consideração aspectos mais humanos, mais responsáveis, de um trabalho com mais qualidade, enfim, até com mais felicidade, né, que é o que muita gente busca. E aí que começou a acontecer essa junção das duas coisas, né? Assim, de poder trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, mas também aproveitando um pouco do que eu já conhecia, né? Do tempo que eu passei nas empresas. Né? Então, acho que é isso. Eu gosto muito de olhar para essas histórias aí de transição de carreira que a gente faz, tenho trabalhado com isso, mas acho incrível como parece que a vida vai levando a gente para o lugar certinho onde a gente precisa agir, né? Onde está nosso propósito, que às vezes é um nicho daquilo que a gente gosta, é uma coisa específica, que é o caso, né? E você acabou se juntando aí com pessoas bem especiais, com o Henrique, com a Paty, tem a Gabi aí no suporte, mas Henrique e Paty, assim, maravilhosos nessas questões, também trazendo outros conhecimentos, e acho que essa mistura aí traz um trabalho muito completo aí. Eu admiro muito o trabalho de vocês, acho que muita gente que conhece admira, e sou muito grata de você estar aqui para compartilhar um pouquinho com a gente, e hoje precisa dar umas dicas para o pessoal de casa, hein? Então, eu vou pedir para você começar contextualizando um pouquinho, né? Eu acho que todo mundo percebe, talvez tenha pessoas que não estavam percebendo que já estava acontecendo uma transição muito grande no mundo, e especificamente no mundo de trabalho, no campo profissional. Já estava vindo, mas parece que o ano passado deu uma escancarada nisso. Eu mesma migrei muita coisa para o online, e testemunho aqui que eu fui fazer um curso aí com a cuidadoria, que foi maravilhoso para mim, que foi o de facilitação online, e me ajudou muito. Hoje eu estou assim com 100% do que eu estou fazendo está online, e usando essas ferramentas. Tem muita ferramenta que a gente precisa aprender para isso, né? Tanto de dinâmica como tecnológica. Mas contextualiza um pouquinho isso. Como é que estava vindo esse mundo, falando aí do mundo profissional, como é que estava vindo e o que aconteceu aí agora com essa mudança aí do mundo? Bom, a gente já percebia, né, como você mesmo disse, que havia uma transformação grande ocorrendo, né? E que não era uma mudança simplesmente, era realmente uma transformação, né? Que a gente pode chamar de transição, enfim, pode chamar de um monte de coisas. Mas essa grande transformação que vinha ocorrendo, quando a gente olha lá atrás na história, né? Especialmente olhando para o universo do trabalho, né? Para o mundo do trabalho, a gente percebe que ao longo do desenvolvimento da humanidade mesmo, né? A humanidade ela foi tendo também, conforme ela foi se desenvolvendo, formas diferentes de se organizar para trabalhar. Então, sei lá, quando a gente era nômade, lá na pré-história, né? De repente surge a tecnologia da agricultura. O que aconteceu? A agricultura ela foi uma tecnologia capaz de mudar todo um contexto social. Porque do momento em que eu não tô mais nômade, talvez eu queira que aquele pedaço de terra seja meu. Do momento em que aquele pedaço de terra é meu, quando eu morrer, para quem que fica? Então eu começo a ter herança, né? Eu começo a ter propriedade. Do momento que eu tenho que eu consigo não mais só ficar coletando alimentos e tendo que migrar, né, de um lugar para outro, eu consigo estar num só lugar e consigo plantar, eu consigo começo a ter uma visão de prazo mais longo. Então, isso tudo vai começando a mudar, né? Essa tecnologia, no caso que eu citei aqui da agricultura, ela começa a mudar a forma como a gente se relaciona com as nossas atividades, com aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho, né? Com aquela ação que a gente coloca no mundo, que é o trabalho. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo, veio a Revolução Industrial, mudou isso completamente, a gente sai de uma dinâmica em que temos feudos e senhores feudais cuidando de grandes áreas agrícolas, para uma revolução onde as pessoas saem do campo e vão para as indústrias, vão trabalhar nas cidades, as cidades se desenvolvem, a ciência se desenvolve, enfim. Muitas coisas começam a acontecer. E agora,
né, a partir da internet, começa a ter uma nova mudança social e de organização do mundo do trabalho. Então, né, muitas vezes a gente usa a palavra transição, é bem comum, aí a pessoa fica olhando pra gente com aquela carinha assim, essa pessoa acha que ela é meio mística, né? Mas sim, tá havendo uma transição, né? Não é nada místico, não é algo que vai descer aqui e falar agora é um novo mundo. Não, a gente tem, especialmente impulsionado pela tecnologia, uma nova forma de trabalhar. E o que acontece, né? Quando a gente tem novas coisas acontecendo no mundo? A gente precisa, se o mundo está diferente, se a tecnologia é outra, a gente vai precisar de empresas diferentes também. E para que essas empresas sejam diferentes, a gente precisa de pessoas diferentes. Só que quando a gente está nesse momento de mudança, em que a gente ainda não está enxergando com clareza, né, o que vem pela frente, né, ou às vezes está começando a enxergar, muitas vezes a gente se apega no velho e fala, eu não quero nem acreditar que vai ter mudança, fica assim mesmo, porque dá medo, né, traz um monte de sensações desconfortáveis, né. Porém, quando a gente abre esse espaço, né, para olhar para o novo, a gente vai ver que tem muitas soluções. Só que a gente também precisa ter disposição para mexer nessas raízes, né, nessas coisas que realmente precisam ser mudadas, que é o que está acontecendo agora. E a gente vinha nessa transição, nesse momento de transformação. A internet, as tecnologias de rede, elas já estavam impulsionando isso, mas a gente ainda via muita resistência com certas coisas. Uma das resistências que a gente via era a coisa do trabalho de casa, do home office, né? Do trabalho online. Sim. A pandemia, né? Claro, ninguém quer pandemia, ninguém quer que ninguém fique doente, mas por um outro lado, quando a gente olha para a pandemia, né? Virando a lente para, ok, que coisas que podem ter sido positivas, né? A partir dessa experiência que é tão difícil. A gente quebrou certas resistências e viu que pode dar certo, né? Trabalhar em casa é uma delas. Trabalhar online é uma delas, né? A gente começa a entender que um meio diferente de relação é possível, né? E isso começa a dar liberdade para pessoas. Então, realmente, igual foi o que você falou, Daisy, a pandemia ela escancarou, ela vinha vindo uma coisa meio, tá mudando, a gente às vezes pegava um pouco lá no velho e de repente falou, nossa, agora é tudo novo. Né? Só que a sensação foi assim, não tem uma... A sensação foi assim, não tenho mais onde me segurar para justificar que tem que ser presencial, por exemplo. Agora vai ter que ser online, né? Então foi um empurrão, né? Foi assim. E pra gente, né, aqui na Cuidadoria foi bem interessante isso, porque a gente já vinha, né, de uma experiência antes, né, bem antes da pandemia, alguns anos antes, com a nossa formação de líderes evolutivos, que ela já vinha, né, num formato híbrido, a gente tinha a maior parte dela online, né, ao vivo, via Zoom e tudo mais, e com 2 imersões presenciais na natureza e tal. Com a pandemia, essas imersões não foram possíveis, mas uma das coisas que a gente foi percebendo ao longo do trabalho online foi que a gente conseguia criar conexões humanas, que o aprendizado era muito legal, que a gente conseguia criar experiências realmente significativas, transmitir conhecimento, né? Trocar conhecimento, que é o mais importante, né? Trocar sabedorias aí entre as pessoas. Tudo isso, colaborar, trabalhar, se organizar. A gente conseguia fazer isso online. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, ok, as pessoas estão com uma necessidade grande, né? De entender como é que pode funcionar bem online. A gente já está íntimo desse tipo de interação. Então, vamos começar a oferecer coisas que possam ajudar, que foi o curso que você fez, né, Desde o curso de facilitação online foi uma das coisas, né, que a gente fez aí, que foi super, né, ajudou muita muito. Gente. A Patrícia Mercedes, que está aqui, está falando, a pandemia veio para desconstruir a nossa vida e para construir o novo. Né? Que é bem isso, né? Veio quebrar os paradigmas, tirar a gente da acomodação. E como você falou, é do ser humano, né? A gente prefere ficar lá no nosso cantinho, deixa como tá tão cômodo. Só que para crescer e para evoluir, a gente precisa que esse chão saia um pouquinho do lugar para a gente criar o novo. E aí eu queria perguntar uma coisa, uma pergunta ficou viva aqui na minha cabeça, Tiane. Você falou das novas empresas, do líder para as novas empresas. Essas empresas já existem ou a gente vai precisar criá-las? Como é que é isso? Tem as duas coisas, Daisy. Essas empresas já existem, tá? E também a gente está
criando novas e a gente está transformando empresas que já existem e que ainda estão, vamos dizer, no paradigma que cada vez mais vai ficando desatualizado, né? Então, mas essas empresas já existem. Inclusive, essas empresas, né, que a gente chama de organizações evolutivas, ou organizações TIA, enfim, tem vários nomes por aí, mas eu vou chamar aqui de organizações evolutivas. Tem empresas, organizações com práticas, né, nessa linha com mais de 30 anos, né? Com empresas grandes, Uau. com milhares de Dá exemplo pra gente, conta assim, tangibiliza pra gente. Sim, por exemplo, no Brasil, uma organização que tem muitas práticas nessa linha, né? Para a gente falar de case brasileiro, né? É a Merco, né? Uma empresa bastante conhecida e que fez um processo de transformação cultural e de gestão bastante grande já há alguns anos e que vem vivenciando essas práticas, ressignificou inclusive produtos, uma série de coisas. A gente tem no Brasil a Pormad, que é uma indústria de portas. A gente tem muitas outras organizações também, né? E assim, o Pormad, por exemplo, é uma empresa de mais de 15 anos, 20 anos, enfim. A gente tem muitas organizações de porte menor e tem também o que eu mais vejo, né? Além dessas empresas que já estão, digamos assim, com esse espírito, né? Com essa cultura muito forte, né? O Social Bank, que é uma empresa de Uberlândia, um banco digital, Sim. né? Que já tem essa cultura evolutiva, vamos dizer assim, né? E essas práticas. A gente vê muitas empresas, muitas organizações se adaptando, né, e inserindo na sua gestão novas práticas que vão gerando essa transformação, né? E aí a gente pode citar de bancos a grandes empresas de saúde, enfim, muitas áreas muito diversas, né? Hoje o nosso assunto é liderança, mas eu vou anotar aqui nas minhas pautas para a gente fazer uma outra só para contar o que essas empresas fazem na prática, o que é diferente, porque é bacana de saber. Às vezes a gente tem aqueles parâmetros antigos, trabalhou em grandes corporações e acha que aquilo é tudo que existe, né? Os jovens, eu tenho começado a trabalhar com jovens também nessa questão de orientação de carreira, e eles têm uma resistência, eles nem querem ir para as empresas porque eles acham que é aquilo, é chato, é difícil, enfim, é muito hierárquico, eles têm aqueles parâmetros antigos na cabeça. Então vamos fazer uma outra live, um outro dia para contar um pouquinho sobre essas empresas. Vamos marcar. Inclusive está rolando uma pesquisa bem colaborativa em um movimento grande. Talvez o Henrique possa contar melhor sobre isso, né? Justamente dessas empresas com práticas TEAL, né? E boa ideia. Práticas de repente. Vamos trazer o Henrique, é o mega especialista em reinventando organizações, vamos trazer ele aqui, sim, ótima ideia. Trazer vocês três, que os três são muito especiais, você, Henrique e Patrícia, né? Sim, estamos aí disponível, Deise. E o líder, esse líder do futuro, ou esse líder que vai criar o futuro, né? Ele pode tanto se encaixar numa empresa de futuro, como ele pode criar o futuro. Ele não é só um líder para as empresas, né, Tiane? Ele pode ser um líder, uma pessoa autônoma como eu, pode ser um líder também, porque a gente tem outras formas hoje em dia, né? Então, fala um pouquinho sobre essa abrangência desse líder do futuro, assim, além das empresas, né? Ou mesmo nas empresas, porque eu sei que uma das falas de vocês é que nas empresas a gente vai precisar de mais líderes, porque para fazer algo colaborativo não é só o líder que está lá com o título, né, gerente não sei do que, e sim outras pessoas que estão, talvez, na horizontalidade da organização. Conta um pouquinho sobre o que é liderança nesse novo contexto. Exato. Bom, então, né, lá no comecinho eu tinha falado isso, né, a gente está passando para um novo momento de mundo, uma sociedade diferente, que precisa de empresas diferentes e, consequentemente, de pessoas diferentes, né? Quando a gente pensa, às vezes, em organizações evolutivas ou organizações que são mais colaborativas, muita gente olha e fala assim, mas então não tem chefe, não tem líder. Né? Então, vale uma diferenciação para começar, né? O fato de uma organização talvez ser menos hierárquica ou até mesmo horizontal em alguns casos, tá? Não quer dizer que não exista liderança. Por quê? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Digamos que estamos num projeto colaborativo dentro de uma organização e que o time é um time
que se conectou naquele projeto porque, enfim, gostou do projeto, entende que vai dar resultados interessantes, né? Quer fazer aquilo e é um time bem diverso. E aquele projeto, ele precisa, uma determinada etapa, numa determinada fase do projeto, ele precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento técnico X, né? Ou um conhecimento de gestão daquele projeto, né? Específico, enfim. Existe uma grande chance dessa pessoa ela assumir de alguma maneira uma liderança, que é o que a gente chama de liderança situacional. Ele pode não ser o chefe ou o gestor, o gerente daquele time que está fazendo o projeto ou que está naquela área. Mas naquela situação ele tem um papel de liderança. Por quê? Porque ele tem uma relevância a partir desse conhecimento técnico dentro do projeto, né? E que vai fazer a diferença no sucesso disso, né? Uhum. Então, quando a gente fala que dentro das organizações do futuro a gente precisa de mais líderes, a gente quer dizer o quê? Que a gente precisa, vamos dizer que essa mesma pessoa, voltando nesse exemplo, né, ele tenha um baita de um conhecimento técnico, ele é muito relevante e necessário para esse projeto. Ele precisa assumir esse papel, né, situacional de líder, mas ele não tem nenhuma habilidade ou nenhuma competência no sentido de ajudar as pessoas a se organizarem para colaborar ou dizer o que é mais importante, né? Às vezes ele tem toda a experiência de fazer aquilo, mas ele não sabe liderar. Mas aquilo é necessário. Então, assim, imagina, e aí, de repente, acontece aquela situação. Aí vem o gerente, né, assim, e fala, não, eu vou fazer a gestão aqui, mas aquela gestão não vai encaixar, porque, na verdade, é aquela pessoa que talvez fosse a pessoa mais adequada para aquilo, mas como ela não tem a competência ou a habilidade para organizar a colaboração daquele time, né, vai ficar um projeto capenga. Né? Sim. É claro que com a colaboração de outras pessoas isso pode acontecer? Pode. Mas entende que nos dias de hoje, com a complexidade que a gente vive, todo mundo trabalhando muito, né? Talvez muito mais do que seria o saudável até, né? A gente percebe aí, especialmente nessa transição entre né, da pandemia que aconteceu muito rápido para o home office, as pessoas ficaram um pouco perdidas, começaram a ter muita reunião, enfim. Imagina que um líder, esse gestor dessa área, ele tem tantas outras coisas para cuidar, que se ele tiver outras pessoas que também consigam ter essas habilidades de liderança, né? E para a gente, o que é esse líder evolutivo? Ele é um cara que consegue organizar a colaboração do time. Então, a palavra-chave aqui é organizar a colaboração. Uhum. Né? Não é o cara que está delegando, não é o cara que está decidindo sozinho, não é o cara que está olhando tudo sozinho e se responsabilizando pelos resultados e colocando o time para trabalhar, né? Não, ele está ajudando, ele está servindo como canal para que essa colaboração se organize. Ele é um facilitador da colaboração. Sim. Então, num mundo complexo onde todo mundo está sobrecarregado, quanto mais a gente tiver pessoas que tenham essa disponibilidade, tenham habilidades e competências para organizar a colaboração dos times, mais a gente vai ter facilidade para lidar com times colaborativos, com times que podem responder de uma forma mais rápida a mudanças. A gente está vendo que as coisas estão mudando muito, às vezes um projeto, né, muda rápido. Se a gente tem as pessoas têm essa visão, né, da liderança, ainda que elas sejam líderes situacionais, né, a chance da gente ter projetos com mais sucesso dentro de organizações, de iniciativas, de ONGs, onde quer que isso esteja acontecendo, é muito maior. Uhum, né? uhum. Então, esse é um ponto, né? Quando a gente fala que precisa de mais líderes, realmente, a gente precisa de pessoas muito mais maduras nesse contexto e nessas habilidades de organização da colaboração. Isso que você está falando tem muito a ver com o que a gente chama de soft skills, né? Que cada vez mais são necessárias e são justamente aquelas habilidades que a gente não aprende na escola, não aprende, se aprende na vida, você vai aprendendo, aprende no curso de formação de líderes também, que eu sei, mas são coisas que não se presta atenção na escola. É incrível, né? Como até lá atrás na educação isso vai precisar mudar para o futuro. E outro fator interessante quando você estava falando me veio que
está muito mais comum com essa questão do mundo ágil, trabalhar por projetos, e às vezes são projetos assim, multidisciplinares, pessoas de áreas, tipo o cara do financeiro com a pessoa da inovação, são pessoas que normalmente seria difícil de você integrá-las. Então, esse líder realmente tem que ter uma habilidade muito facilitadora, né? Muito de ajudar as pessoas a conversarem, de muita escuta. Sim, Né? exatamente. Né? É isso mesmo, Deise, né? Você falou tudo. A gente vem de uma educação, né, que, né, pelo menos eu, ou boa parte das pessoas aí que eu vejo que estão, né, que eu converso, né, até mesmo um pouco mais jovens, né, do que eu, que ainda vem de uma educação em que você que é uma educação hierárquica, né? Na escola é o professor que manda, tem o trabalho assim, assim, a coisa toda vai indo encaminhando numa coisa para que a pessoa depois ela tenha uma carreira e ela tem um chefe, enfim, ela tá sempre, né? Quase que numa linha, uma coisa linear, né? Só que o mundo não é mais linear, ele é um mundo exponencial, ele é um mundo em que a gente tem muitas possibilidades, né? E então essas habilidades da liderança, elas começam a ser essenciais, assim, não é mais uma coisa de nossa, aquele cara é um chefe legal, não. Já ficou essencial, né? A gente ter habilidades para sustentar ao longo do tempo organizações, times, iniciativas que sejam de fato né, autogeridas ou colaborativas, multidisciplinares, enfim, nesse mundo de tantas mudanças, né? E eu vou até te falar que não precisa estar nas empresas para que isso aconteça. Porque eu sou empreendedora e estou nesse mundo de empreender e tenho empreendido muito em rede. A minha empresa faz parceria com outra empresa, ou eu, Deise, profissional, faço parceria com outro profissional. E para isso a gente também precisa muito dessas soft skills e precisa estar sempre aprendendo, sempre se renovando, né? Como eu contei aqui que eu fiz o curso de vocês aí da facilitação online, e tudo isso é muito necessário, a gente tem que estar sempre se movimentando e sempre melhorando essas soft skills. E isso é bom porque, pessoalmente, isso é evolução pessoal também, né? Essas soft skills, elas são características que mexem com a gente internamente para que a gente reflita fora, né? Você tem que aprender a ouvir, se ouvir e fazer esse trabalho interno, ou a tirar todos os seus paradigmas sobre colaborar, para daí realmente poder colaborar com alguém e fazer uma parceria. Então, eu acho que é um curso que é, assim, além da empresa, muito importante para as empresas, sem dúvida, mas dá para olhar muito além, dá para olhar para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, para quem quer empreender em rede, para quem tem parcerias, para a educação, né? Como a gente falou, como é necessário para a educação. Eu e você a gente gosta muito desse assunto educação, né? Acho que é muito vital, né? Eu vejo, minha filha está no terceiro colegial, está naquele ano que o colégio dela só quer pensar no vestibular. E aí eu fico assim, eu falo, gente, não tem nada aqui, ali, algumas coisas que desenvolvem os soft skills, mas muito pouco ainda, e os jovens indo tudo para aquelas profissões tradicionais que eram 10, né? E a gente tem aí uma infinidade. Outro dia eu estava estudando isso, cadastrada já tem mais de 2.500 profissões. Como faz? A gente precisa mudar lá na base, na educação. Precisa sim. Eu vi ali nos comentários que muita gente está falando, né, de empatia, de escuta. Você trouxe essa coisa da escuta também. E é muito interessante, né? Ultimamente eu tenho observado assim, toda vez que a gente, sei lá, pede para as pessoas responderem uma nuvem de palavras, alguma coisa ligada assim, que habilidades principais são essas dessa nova liderança, né? Quando a gente pede para as pessoas trazerem o que elas acham que vem muito essa palavra. Assim, às vezes a maior é empatia e coisas nessa linha, né? Na linha da escuta e tal. E aí até fiquei com vontade de trazer um pouquinho disso, né? Porque o que acontece? Nessa liderança evolutiva, sem dúvida, a empatia, a escuta, esse olhar, né, que a gente chama, né, tem um tripé ali que a gente trabalha, e um dos pontos é a integralidade, que é como é que a gente pode criar espaços de confiança dentro das organizações, dentro das nossas iniciativas, dos nossos trabalhos, para que as pessoas possam se levar por inteiro para dentro do trabalho, né?
para que ofereçam realmente o seu melhor e tem espaço para isso, claro. Não adianta a pessoa querer e também não ter espaço. Sim. Mas essa escuta e essa empatia, né, ela vai muito além da gente simplesmente saber escutar, né? Isso é um ponto que já é uma coisa muito interessante de se desenvolver. Porque a partir do momento que eu realmente escuto, eu consigo compreender o outro, eu consigo entender quais são os talentos que estão ali, que estão mais disponíveis, né, juntar pessoas diferentes para fazer algo junto. Mas tem uma coisa na liderança evolutiva, né, que para além desse espaço da integralidade, que envolve empatia, que envolve práticas, né, de como se comunicar de uma maneira efetiva e acolhedora ao mesmo tempo, práticas de reunião, enfim, entre outras coisas, para o líder, a gente tem mais 2 pilares, né, Deise? Não sei como que tá o tempo aí, se dá para falar um pouquinho disso. Não né? fala, eu ia pedir, eu tô até com eles abertos aqui, né? Os pilares que vocês usam durante a formação. E tudo isso envolve o que a gente está falando. É legal, porque daí você vai falando quais são essas habilidades que as pessoas precisam, né? Eu vi que aqui, eu falei de soft skills, porque eu vi que aqui tem muitas soft skills, né? Então, fala um pouquinho disso, sim. Isso, a Márcia está falando aqui que acredita que o comportamento pessoal do novo líder tem que ir além do perfil profissional. Tem toda a razão, Márcia. Sem dúvida. Né? Hoje em dia, a gente conhece a vida das pessoas, né? Assim, e não tem mais essa coisa de separar profissional de pessoal. Né? Se eu sou uma pessoa íntegra naquilo que eu transmito, eu vou transmitir isso na minha família, na minha vida pessoal, na minha... Né? Esse todo, né? Eu sou eu em qualquer lugar, né? É claro, gente, que né, a gente tem ambientes e ambientes e é claro que a gente também transita né, assim, de formas diferentes. Talvez eu não vou me comunicar, por exemplo, com uma pessoa... Se eu sou do RH e eu estou tentando empatizar com a pessoa do financeiro, talvez eu vou usar uma linguagem que vá cuidar para que ele entenda. Mas isso não quer dizer que eu não esteja sendo eu mesma, né? Só quer dizer que eu estou cuidando daquela relação, né? Mas os 3 pilares, né? Voltando nisso que a gente estava falando, né? São o primeiro pilar que a gente fala é o propósito evolutivo, né? O propósito evolutivo ele não tem só a ver com propósito, no sentido, eu tenho que ter um propósito. Hoje em dia, a coisa de assim, praticamente você criar uma organização ou ter uma organização que não tenha um norte claro, isso né, já não vai dar certo, viu, gente? Já vou avisar, né? Precisa ter um propósito claro, um norte claro, de preferência além do lucro que ajude o mundo, né? Exato, mas para além disso, quando a gente fala de propósito evolutivo, a gente sabe que as mudanças estão acontecendo muito rápido. E com a gente, né? A gente está vendo isso, todo mundo recebendo uma quantidade enorme de informação, às vezes não conseguindo, né, metabolizar tudo isso aí, claro, natural. Mas a organização é que tem um norte claro e cujos líderes eles conseguem desenvolver habilidades de ampliação de percepção. Então, aqui a gente está falando de percepção, quando a gente fala de propósito evolutivo. São habilidades que vão ajudar a filtrar toda essa quantidade de informação e essa urgência que vem, né? A sair desse furacão, né? De ficar rodando nesse furacão de coisas, para, a partir de uma percepção ampliada e mais profunda das coisas, né? E essa percepção, ela é para dentro da organização, ou seja, aquilo que a organização está pedindo, aquilo que está emergindo como novos talentos, inovações ali dentro, e o que o mundo está pedindo das organizações. Essa combinação de perceber de maneira ampla e, ao mesmo tempo, aprofundar é o que vai determinar a qualidade das tomadas de decisão desse líder. Porque senão, o que está acontecendo? Eu tenho certeza que quem está aí escutando vai lembrar de alguma coisa ou de alguma situação em que você ou você já viu alguém ou um líder que está tomando um monte de decisões em cima só de reações. Aparece uma coisa, reage, aparece outra, reage. O que acontece? Quando a gente só reage, a gente está agindo a partir do velho, a partir daquilo que a gente já sabe. E a gente não está dando oportunidade para se abrir para que algo novo, uma nova solução surja e que pode ser melhor para aquela organização, para aquele time, para aquelas pessoas, para o futuro daquilo, ou até para o mundo.
né? Uhum. Então, esse é o primeiro pilar. Desenvolver habilidades no líder, né, que envolvem presença, que envolvem esse trânsito mais tranquilo na complexidade, o próprio pensamento complexo, a visão sistêmica, né, de impactos sistêmicos. Na formação de líderes, a gente até incluiu um módulo agora, Deise. Nessa formação desse ano tem várias coisas novas. Eu vi o programa, tá incrível. Tá incrível. Um módulo que vai falar só de regeneração. Por quê? Né? A gente sabe todo o tamanho da questão que os problemas ambientais que a gente está passando. Imagina um líder que não tem visão sistêmica suficiente para compreender que talvez um determinado produto precisa ser atualizado para atender de uma forma melhor uma questão ambiental, um impacto, né? Ontem mesmo eu acompanhei estou acompanhando alguns relatórios, né? E saiu um relatório ontem falando só sobre o futuro do plástico e dizendo que daqui para 10 anos um dos mercados que mais vai crescer são de embalagens que você pode usar e jogar fora e que ela vai se degradar, né? São biodegradáveis realmente, né? E até plásticos vegetais, enfim, né? Soluções nessa incrível. linha, né? Então, imagina as empresas de embalagem aí que está fazendo canudinho de plástico, né? Se esse líder não acorda rápido, gente, 10 anos, a gente está prevendo hoje, mas com a velocidade que as coisas estão vendo, daqui 10 anos é 5, e olhe lá, né? E se ele estiver percebendo, se ele estiver perceptivo do que está acontecendo ao redor, ele tem condições de redirecionar o negócio dele, né? Exato. Que foi um pouco o que aconteceu na pandemia também. Quem percebeu logo o que estava acontecendo, redirecionou muita coisa para o virtual e foi bem, por exemplo, né? Sim, eu converso com muitas pessoas que me dizem assim, cara, a pandemia foi incrível para mim, foi muito bom para o meu trabalho, mas aí, ó, a Deise é um exemplo, né? Pra gente na cuidadoria foi muito legal também, né? Por quê? Porque a gente conseguiu responder rápido, né? Que sorte que a gente, né? Que alegria a gente poder ter olhado para isso e já estar falando e compartilhando esse tipo de conhecimento, né? Para a hora que chegou essa pandemia, falar, não, beleza, acho que a gente está conseguindo perceber e responder. Né? Muita gente conseguiu e muita gente não conseguiu e não está conseguindo ainda, né? Então, gente, né? Esse já né? O propósito evolutivo já é um ponto essencial para ajudar a gente num processo como um processo de pandemia, né? Exemplo. Daí a gente falou da integralidade, né? Que é o outro tripé. O segundo pilar. O segundo pilar. Desculpa, né? O segundo pilar desse tripé, que tem a ver com esse, né? Com isso que a gente já falou, de esses líderes eles terem uma escuta e práticas, né, gente? Aqui a gente está falando de habilidades, mas também de práticas, né? Porque, por exemplo, o propósito evolutivo ele tem práticas de tomada de decisão. Ele tem práticas para reconhecer os padrões do que está emergindo. Não é só a habilidade interna, é a habilidade prática também. E ferramentas, né? Na formação de líderes, a gente tem muita ferramenta. Nesse ponto que você está falando, eu fiquei com uma curiosidade. No curso, você tem um lado prático? Ou ele é só teórico? O que vocês têm lá para ajudar esse lado prático? Sim. Então, a própria jornada do curso, Deise, ela funciona da seguinte maneira. A gente trabalha com um método que chama sala de aula invertida. O que é isso? Tá? A sala de aula invertida é assim, a gente tem uma plataforma de conteúdos, tá? Então, o participante, ele recebe o conteúdo daquela aula, daquele módulo, mais ou menos uma semana antes da aula, né? Então, o que tem nessa plataforma? Tem vídeo, às vezes tem alguns vídeos nossos mesmo, dos facilitadores que a gente gravou, tem textos, tem links, tem uma série de referências ali que a pessoa vai tomando contato dentro daquele assunto. E aí, quando ela chega na aula, a gente vai experienciar, né? E aí, as aulas são super práticas, são super experienciais. A Deise vivenciou um outro curso nosso, que é o Facilitação Online, que também é experiencial. Acho que... você começou a contar, eu logo lembrei que era exatamente isso. Na aula a gente experimentava, a gente praticava, né? Exato. E já tinha todo o material antes para estudar. Exato. E aí, essas práticas o que vai acontecendo? A pessoa já vai entendendo como é que aplica. Então, muita coisa, às vezes, ela consegue aplicar no dia seguinte na organização dela. Poxa, aprendi aqui uma prática de reunião, vou fazer. Aprendi aqui um jeito de tomar a decisão com um olhar mais amplo ou com o coletivo. Tudo isso, né? É possível, existem práticas para isso, né?
E ó a Paty aí, ó. A Paty é minha É, sócia. maravilhosa. E então, nas aulas, a gente prioriza as práticas, as trocas entre os participantes, né? E um ponto legal também, sempre que tem acontecido nos últimos anos na formação e a gente valoriza isso e as pessoas também valorizam, é que tem uma diversidade de pessoas. Então, tem pessoas de mercados diferentes, né? Claro, tem líderes com experiências diferentes. Então, essa diversidade ela vai gerando também o contato com soluções diferentes. Às vezes a pessoa está dentro de um banco há 15 anos, de repente toma contato com uma pessoa que está trabalhando numa organização da área, sei lá, de agricultura. E às vezes cria uma sinapse ali que ela consegue levar uma solução para o banco a partir de um novo pensamento, de uma experiência totalmente diferente. Isso é pensamento complexo, né? Que a gente precisa, né? Para lidar na complexidade. Então, tudo isso acontece ali. Só essa interação aí que você falou já é fantástica, né? Já areja, assim, totalmente os conhecimentos, os pensamentos e traz novas ideias, traz inovação. Exato. E outras coisas que a gente também tem disponíveis para o participante da formação a gente tem sessões de mentoria individual. Então, a pessoa, toda semana, ela pode fazer mentoria individual, ela vai lá, se agenda com um dos mentores para ter sessões para orientá-la tanto nos aprendizados dela do curso, porque o curso ele vai mexer dentro e fora, né? Vai mexer com autoconhecimento, vai mexer com novas visões. Então, ele é um curso que realmente é transformador. Então, a gente tem essas mentorias para orientar a pessoa e também, caso ela queira fazer um projeto durante a formação, para orientá-la no projeto dela, né? Às vezes a pessoa quer colocar um projeto dentro da empresa, quer desenvolver alguma coisa, quer desenvolver uma iniciativa ou alguma coisa do próprio negócio dela ou do caminho de vida dela profissional, enfim. A gente consegue ir mentorando, né, essa pessoa ao longo da formação. E, além das mentorias individuais, a gente ainda tem encontros com convidados, que são pessoas de mercado, né? Que estão aí, profissionais experientes, que vivenciam no dia a dia como é ser um líder evolutivo em várias áreas. Tem gente das empresas, tem gente da gestão pública, tem gente da educação, tem muita gente, né? São 12 convidados maravilhosos, né? Eu dei uma olhada ali na lista, incríveis, né? Exato, são 12 professores convidados, né? E a gente tem encontros, alguns deles entram nas aulas, outros a gente tem encontros específicos com essas pessoas para elas compartilharem. Então, às vezes são pessoas também que, né? Poxa, eu gostaria muito de conhecer essa pessoa, de acessar essa pessoa, e você tem uma oportunidade ali de estar com ela no Zoom, conversando e trocando e recebendo, né? Conhecimentos a partir dela, né? Inclusive Lala, né, que é a criadora da Fluxonomia 4D, onde nós nos conhecemos, é uma dessas palestrantes, né, dessas professoras. A Lala vai vir falar da fluxonomia, né, dessa visão de futuro e novas economias e como isso, né, na liderança, como que é isso, né, esse olhar muito legal da Lala. Querida, eu te tirei do assunto, você estava falando dos pilares e eu que puxei aí para você acabou contando um pouco, a gente começou a falar do curso, vamos acabar de falar dos pilares e aí no finalzinho a gente fala um pouco mais do curso, porque eu realmente achei muito legal, assim, a divisão que vocês fizeram e tudo que compreende, e acho que vale a pena voltar para você falar. Então você já tinha falado do propósito evolutivo e você estava na integralidade, estava contando o que envolve integralidade. Isso. Então, só recapitulando rapidamente, a integralidade vai envolver essas práticas que ajudam a criar uma comunicação mais autêntica, mais acolhedora e mais efetiva também, e que impulsiona a colaboração das pessoas e que também ajuda para que as pessoas se sintam à vontade para ser elas mesmas e levar o seu melhor para o trabalho, né? E porções que muitas vezes a gente acaba deixando de fora, né? Por achar que o ambiente profissional ele tem que ser muito rígido ou muito objetivo, e às vezes a gente deixa de levar a nossa parte criativa, intuitiva, enfim, né? A gente começa a ter práticas que realmente nutram esses espaços, né? E esses talentos, né? Tão necessários, né? A criatividade, a intuição, né? São tão necessários esses sentidos e esses talentos para as organizações trazerem soluções realmente aderentes ao futuro que está vindo, né? E ao futuro que já é, né, Deise? A esse presente que já é e aos desafios que a gente tem que são tão grandes, né?
E aí, por fim, o último pilar desse tripé é o que a gente chama de autogestão. Quando a gente fala de autogestão, às vezes a pessoa acha que é auto, né, de eu mesma. Não é. A autogestão tem a ver com criar realmente essas lideranças, desenvolver essas lideranças que são esses facilitadores que eu comentei no começo. Né? Como é que eu faço a gestão de um projeto mais colaborativo, em que as pessoas colaborem mais, em que as pessoas sejam mais autônomas, em que as pessoas tenham mais dinamismo, mais trânsito e não fiquem só, né? Em que as pessoas também, né, a partir do momento que elas se conectaram com o propósito daquele projeto, eu criei lá na integralidade um espaço de confiança, como é que eu organizo, né? Então, a autogestão, ela vai falar de práticas de gestão de times colaborativos, participativos, né? Então, a gente vai... inclusive, a parte da autogestão, que é uma das partes mais práticas de todas, né? A gente dedicou, né? Tá dedicando um tempo bem especial para ela, com módulos novos também, enfim. E olhando, né, para essa caixa de ferramentas e para praticar isso. A gente tem aula de práticas de autogestão, a gente tem aula de liderança facilitadora, a gente tem aulas específicas sobre colaboração e autonomia, né? Enfim, tem diversos assuntos aí que vão ajudar o participante a ter mais ferramentas para aplicar no dia a dia para fazer a gestão de projetos, de times, da sua organização, com esse, né, dentro desse paradigma das organizações evolutivas, da liderança evolutiva. Acho que é isso. Eu acho que essa questão que você falou aí do criar ambientes de conflito, tudo que você está me falando me remete a que você vai ajudar o líder para que ele se trabalhe dentro, para que ele consiga trabalhar fora, para criar ambientes de confiança. E aí, nesses ambientes de confiança, dá para florescer realmente a intuição, a criatividade, a pessoa se sente mais à vontade para também ir sozinha, para ter iniciativa, para a questão da autogestão. Então, tudo isso é muito coligado, né? É uma sequência mesmo. Eu acho que vocês montaram, assim, eu vi o programa, gente, vou colocar aqui logo depois que a gente salvar a live, eu vou colocar aqui o link para vocês darem uma olhada, porque realmente tá maravilhoso, tá incrível. E vou deixar agora, Tiane, deixa eu ver, a gente tem mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Conta um pouquinho para o pessoal de casa como é que é esse programa, e se você puder falar assim, um pouco das pessoas que já passaram por esse programa, né, do líder evolutivo, qual que é o resultado prático, o que elas conseguem na vida delas, assim, depois de fazer esse processo? Uhum. Bom, a gente já está indo, essa turma é a 4ª turma da formação de líderes, desde começa, né, no dia 10 de março, é um curso que são 14, enquanto são no total 16 semanas, são 4 meses. Ele termina no final de junho, então é uma formação mesmo, a gente certifica as pessoas, né? Então, primeiro ponto, assim, como desenvolvimento profissional, é algo para ir para o currículo mesmo, tá? Então, a formação, o que a gente tem percebido, né, nesses anos em que a gente vem fazendo essas turmas, a gente dá a formação uma vez ao ano, né? Isso justamente porque ela tem ela é parruda, né? Ela tem essa consistência toda, é uma dedicação bastante grande. E o que acontece? O que a gente percebe é que as pessoas que saem da formação, elas vão liderar de forma diferente em diversos aspectos, né? A gente percebe líderes de organizações, incluindo no seu, né, compartilhando com o seu time práticas melhores. Então, né, pessoas relatando que, poxa, eu consigo ser um líder melhor para o meu time e para mim mesmo, né, no sentido de sair desse lugar ou dessa mentalidade de que eu preciso decidir tudo sozinho, eu preciso fazer tudo sozinho, e conseguir, né, ter segurança para desenvolver as pessoas e se desenvolver junto com as pessoas, né? Então, a gente percebe até que quem já é líder e passa pela formação ganha um novo sentido do que é essa autoridade da liderança, que não é mais uma autoridade só porque eu tenho um cargo acima dos outros, mas é porque eu cresço enquanto os outros crescem, né? Então, é muito legal essa mudança de visão e esse baú de ferramentas que a gente fala, essa caixa de ferramentas que a pessoa tem para aplicar no dia a dia, né? Outra coisa que a gente percebe acontecendo é pessoas também que estão pensando numa transição de carreira ou mesmo empreendedores saindo com decisões melhores a respeito dos caminhos
a tomar, tanto na sua vida profissional, quanto no sentido de para onde a sua empresa pode e precisa ir, né, para estar atualizada. Então, Essa é esse uma questão muito viva, né? Tanto em quem está nas empresas como para quem está empreendendo. Fazer uma coisa com sentido, com propósito, que vai deixar a pessoa pessoalmente feliz também, e não só atender a questão financeira, por exemplo. Então, acho que isso está muito comum. Estou vendo muita gente procurar mesmo a transição de carreira para isso, assim, para encontrar algo que faça mais sentido. E é um ótimo momento para você fazer esse upgrade, né? Quando você vai buscar uma transição de carreira, fazer esse upgrade do que é necessário para o futuro, como diz o Ikigai, né? O que eu gosto, mas também o que o mundo precisa, o que eu sou pago para fazer, o que eu amo, né? Tem uma série de os meus valores, né? Uma série de coisas. Exato. A Paty está falando aqui, as pessoas acabam criando suas próprias metodologias de trabalho também, né? No mundo que é tão flexível, gente, é possível você criar, né, o trabalho de um jeito próprio, né? Então, assim, tem pessoas que saem do curso e criam caminhos de trabalho totalmente diferentes, criam coisas novas. Então, a gente percebe tanto um desenvolvimento pessoal, né? Um desenvolvimento a partir desse lugar do autoconhecimento, da pessoa ter mais clareza de caminhos, mas também a gente, né? A Lala fala muito dos comos, né? Tá bom, eu sei o caminho, mas como é que faz, né? E por isso que a gente dá tanta atenção quando a gente fala dessa coisa de ter práticas, de ser experiencial, de ter uma caixa de ferramentas bem rica, né? Da pessoa entender como fazer isso, né? Tá bom, eu quero criar um ambiente de confiança, beleza, como que eu faço? Eu quero entender melhor, né, o que eu posso inovar na minha empresa, que padrões o mundo tá aí emergindo, que ondas que eu posso surfar. Ok, mas como que eu percebo isso? Tá, eu quero que a minha equipe colabore mais, que a equipe seja mais dinâmica, que traga soluções melhores, que, né, enfim, que acompanhe mais esse dinamismo do nosso mundo. Mas como? Então, a gente vai trazendo esses comos. Então, esse também é um ponto bastante relevante, porque é muito importante que as pessoas saiam desses processos e que elas possam aplicar, né? Porque Tenham é isso ferramentas, na ação, né? que as coisas vão mudar, né? Que as pessoas tenham ferramenta. Exato. Tia, eu queria falar para o pessoal de casa que está ouvindo a gente que a Cuidadoria separou aí um desconto especial para quem está assistindo essa live no Receitas para Ser Feliz. Então, quem assistiu a live, se quiser fazer o curso, a gente vai deixar o link já está na bio do Receitas para Ser Feliz Real, vai deixar também no texto, no post dessa live. E na hora que você está fazendo a inscrição, tem lá o código de parceiro, é só escrever Receitas para Ser Feliz que você vai automaticamente ganhar 3% a mais de desconto. Então isso é importante, gente. Olha o incentivo aí para vocês fazerem. E eu estou aqui realmente garantindo que o curso é incrível, conheço essas feras, as feras que eles estão trazendo aí para dar as mentorias, para dar as aulas especiais, assim, tá incrível esse curso. Eu acompanho, eu acho que desde o primeiro foi incrível, mas vocês estão como vinho, cada vez melhores, né, Tiane? Sim. A gente fez também, até, né, pensando na pandemia, nesse perceber e responder aí, né, no nosso propósito evolutivo aqui, para essa nova turma, a gente realmente percebeu que a formação, ela, né, a gente entende que ela entrega um valor para o mundo, que é relevante, que é importante. Então, a gente também, esse ano, a gente fez atualizações importantes nela, né? Ela está um pouco mais longa, ela tem novas aulas. Então, né, o fato dela ser um pouco mais extensa, ela dá uma consistência ainda maior, né? A gente fala que ela é um MBA do futuro, viu, gente? Então, muito legal isso. Né, realmente a nossa, né, tem um olhar assim de cuidar desses líderes para que eles saiam bem consistentes, né, e bem seguros de como aplicar e de como transitar nesse novo. Então, né, e é isso, a formação tá aí. A gente, uma coisa legal de falar, Daisy, é que até domingo, até o dia 7 de fevereiro, tem preço de primeiro lote, então é um preço promocional. Então, quem se inscrever até o dia 7, além do desconto do Receitas, tem um preço especial. Se você quiser pagar à vista, tem mais desconto. Se você
preferir fazer um parcelamento, a gente consegue parcelar em até 10 vezes. Então, são formas também que a gente vai encontrando para além, né, de olhar para desenvolver as pessoas, também garantir que vocês possam acessar esse curso, né? E, enfim, cuidar desse lugar também, né? Da melhor maneira possível. Né? Sim, e facilitar para que as pessoas façam, né? Porque acho que é muito necessário para esse futuro. Assim, é um curso realmente muito necessário para o que está chegando aí, porque já está aí, mas que está cada vez mais chegando. A Datise, que está aqui também na live com a gente, ela estuda muito a questão do futuro do trabalho, e sabemos, né, Datise, que está cada vez mais presente aí, que o ano passado também fez a coisa vir com uma força que realmente, e eu sinto aqui trabalhando com orientação de carreira, as pessoas estão se sacudindo internamente, o que é muito bom, né? Saindo da acomodação para mudar. Então, exatamente, uma delícia conversar contigo, Tiane, muita gratidão. Quero trazer aqui a Paty, o Henrique, aí para conversar também em breve. A gente vai variando os nossos assuntos e vamos trazendo todo mundo aí. E muito sucesso aí, que bom que vocês estão fazendo um trabalho que vocês amam, que o mundo precisa, né? Que as pessoas estão precisando, isso é muito, muito legal. Legal. Obrigada, Deise. E obrigada pela parceria, né, de sempre, pela amizade, pelo carinho. A gente segue juntas aí nessa missão de, né, cuidar das carreiras das pessoas, como você está fazendo, né, de cuidar dessa liderança, né, de cuidar realmente para que a gente tenha um mundo que realmente possa sustentar a vida de um jeito muito mais legal e muito mais feliz, né? Muito mais significativo para todos nós. Eu gosto muito desse olhar aí integrado, né? Integrado com a qualidade de vida das pessoas. Você não precisa mais ser um personagem no trabalho e outra coisa fora do trabalho. A Datise colocou aqui que sim, essa nova liderança é essencial para tornar presente esse futuro do trabalho. A gente precisa disso muito, a Dati muito, que trabalha com isso sabe super bem o quanto é necessário ter pessoas preparadas, né? Um beijo para a Vivian também, que fez aniversário esses dias. Gente, gratidão. Essa live aqui, essa live fica aqui no Instagram. A gente vai colocar. Ana Borba também tá aí. Beijinho. Agora eu vou ficar vendo e mandando beijo. A gente vai colocar essa live aqui no Instagram, com todos os dados embaixo, e amanhã ela entra no canal do YouTube, que aí fica fácil para todo mundo assistir. A gente dá uma editadinha, que no começo eu estava aqui arrumando a luz ainda. Vamos dar uma editadinha e amanhã ela tá no YouTube. Compartilho contigo também para você compartilhar, Ti. Muito sucesso assim, nesse trabalho com tanto propósito que eu sei que vocês fazem. Maravilhoso. Gratidão. Obrigada, Deise. Sucesso para nós. Um beijo grande para todo mundo. E gratidão. Até mais. Tchau, gente. Até o próximo. Até semana que vem com o próximo Receitas para Ser Feliz.